O domínio ocidental está finalmente ruindo nas mãos de técnicos iranianos. Armas que deveriam destruir estão agora prontas para passar por engenharia reversa e contra-atacar. Isso porque o Irã conseguiu capturar sistemas de armas pertencentes aos Estados Unidos e a Israel. Ironicamente, alguns deles acabaram como peças de exibição, não em bases militares, mas em uma vitrine pública de poder. Imagens que circularam mostram drones e destroços de armas avançadas que teriam sido abatidas com sucesso. Há até relatos que afirmam que algumas unidades, como o drone Hermes, foram capturadas intactas. Em meio a décadas de domínio tecnológico ocidental, esta situação parece uma inversão de papéis. Armas que deveriam ser intocáveis estão agora, segundo relatos, sob o risco de serem estudadas, desmontadas e até mesmo passarem por engenharia reversa pelo Irã. Mas seria esta uma vitória decisiva ou apenas uma guerra de narrativas exagerada? Estes são os sistemas de armas americanos e israelenses, destruídos e capturados pelo Irã. Parte 4. Desde o início da Operação Promessa Verdadeira, o padrão estratégico do Irã mudou drasticamente. Nos primeiros 4 dias, centenas de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e milhares de drones foram lançados em etapas. Inicialmente, os ataques foram massivos para sobrecarregar as defesas do oponente, mas depois mudaram para um foco em drones de baixo custo. Essa estratégia é reforçada pelo conceito de defesa em mosaico descentralizada, onde unidades militares dispersas podem agir de forma independente, sem um comando central, tornando o Irã difícil de neutralizar e, ao mesmo tempo, elevando os custos de guerra do inimigo. Passando para um dos alvos que mais chamaram a atenção, a LCU, ou Embarcação de Desembarque Utilitária. De acordo com relatos que circulam, o Irã, através da Guarda Revolucionária, teria atacado essas embarcações na área do porto de Al-Suyuk e ao longo da costa de Dubai. A LCU não é uma embarcação comum. É um caminhão marítimo militar projetado para transportar tanques, veículos de combate e centenas de tropas diretamente para a costa. Com um comprimento de cerca de 41 metros, capacidade de carga de até 140 toneladas e a habilidade de operar de forma independente por até 10 dias, este navio é a espinha dorsal logística das operações anfíbias americanas. Em um ataque descrito como a 84ª Onda, há alegações de que 6 unidades de LCU foram atingidas por mísseis balísticos e drones, com 3 delas afundando e as restantes pegando fogo. Se for verdade, isso não é apenas um dano material, mas uma séria interrupção nos canais de distribuição de tropas e equipamentos militares, especialmente porque as LCUs são frequentemente usadas para operações rápidas em áreas costeiras sensíveis. A destruição de radares de alerta antecipado muda drasticamente o jogo. O tempo de resposta, que antes era de 5 a 15 minutos, agora encolheu para apenas 1 a 2 minutos. Há alegações de que isso sobrecarregou os sistemas de interceptação, aumentando a probabilidade de os mísseis romperem as defesas. O impacto não é apenas técnico, mas também cria pressão psicológica e enfraquece a coordenação de defesa regional. O próximo é um alvo muito mais sensível. O F-18, especificamente a variante F/A-18 Super Hornet, pertencente à Marinha dos Estados Unidos. Esta aeronave é conhecida como a espinha dorsal dos ataques aéreos, capaz de realizar missões de combate, reconhecimento e ataque de precisão a partir de uma única plataforma. Com velocidade supersônica, radar avançado e sistemas aviônicos modernos, o F-18 foi por muito tempo considerado intocável, especialmente por sistemas de defesa terrestre de curto alcance. No entanto, em algumas imagens que circularam, a situação parece diferente. Um incidente na região de Kandahar mostra o momento em que um míssil lançado do ombro, ou MANPADS, foi disparado contra um jato que voava abaixo. Há alegações de que o míssil atingiu uma parte da aeronave, e destroços foram vistos se desprendendo da fuselagem do F-18 no momento do impacto. Embora outras fontes afirmem que o jato conseguiu retornar, ele sofreu danos. Em seguida, passamos para um alvo que raramente é destacado, mas que é a força vital das operações aéreas, o K-635 Stratotanker. Esta aeronave funciona como um reabastecedor em voo, permitindo que caças como o F-18 voem mais longe e por mais tempo. Sem esses tanques voadores, o alcance e a duração das missões são imediatamente encurtados. De acordo com relatos que circulam, o Irã teria atacado a base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita. Com base em imagens de satélite, há alegações de que 3 K-C-135 foram destruídos
e vários outros foram gravemente danificados por mísseis balísticos como o Emad, o Ghadr e o Khaybar-Shekham. Se for verdade, isso não é apenas uma perda de ativos, mas um golpe direto no sistema de logística aérea da América. Depois, há o drone que frequentemente serve como olhos no céu, o Hermes 450. Este vante de fabricação israelense é conhecido como uma plataforma de reconhecimento primária, com a capacidade de voar por mais de 20 horas, carregando sensores eletroópticos, infravermelhos e de radar para monitorar os movimentos do alvo em tempo real. Com um comprimento de cerca de 6 metros e uma envergadura de 10 metros e meio, este drone é bastante pequeno, mas altamente eficaz para operações de inteligência. Há alegações de que uma unidade do Hermes 450 foi abatida com sucesso sobre Teherã usando um míssil terra-ar, supostamente do tipo KM-118. Se isso for verdade, indica que os sistemas de defesa do Irã são capazes de alcançar e travar vantes que normalmente operam em altitudes médias relativamente seguras. Subindo para um nível mais alto, discutimos o Eitan, o drone gigante de ponta de Israel, também conhecido como Heron TP. Este não é um vante comum. Com seu grande tamanho, autonomia de voo de mais de 30 horas e capacidade de carregar cargas pesadas, o Eitan é projetado para missões de longo alcance, reconhecimento estratégico e ataques de precisão. No início de março, surgiram alegações de que uma unidade do Eitan foi abatida sobre Teherã, juntamente com vários outros drones em diferentes regiões. Se for verdade, seria um golpe significativo, pois o Eitan não é apenas caro, mas também uma das plataformas mais avançadas da frota de drones de Israel. Em seguida, passamos para uma das armas mais icônicas da guerra moderna, o Tomahawk BGM-109. Este míssil de cruzeiro é conhecido por sua alta precisão e sua capacidade de voar baixo, seguindo o contorno do terreno, o que o torna difícil de ser detectado por radares. Com um alcance de centenas a milhares de quilômetros, o Tomahawk é frequentemente a arma de escolha para ataques de precisão de longo alcance. Em imagens que circularam da região de Markazi, são visíveis destroços de um míssil de cruzeiro interceptado pelo sistema de defesa aérea do Irã. Embora seu tipo não tenha sido confirmado, surgiram alegações de que era um Tomahawk. Se isso for verdade, é um indicador importante de que o Irã pode detectar e interceptar mísseis de baixa altitude, que há muito tempo são conhecidos por serem difíceis de parar. Tecnicamente, o Tomahawk usa sistemas de navegação avançados, como GPS e Intercom, para atingir seu alvo com alta precisão. Seu valor não reside apenas em seu poder destrutivo, mas também em sua inteligência para evadir defesas. Para a engenharia reversa, os destroços do Tomahawk são extremamente valiosos. Mesmo pequenos fragmentos podem fornecer pistas sobre seus sistemas de navegação, materiais e eletrônicos. Nesse contexto, a alegação de interceptação não é apenas sobre uma defesa bem-sucedida, mas também uma oportunidade de entender uma das tecnologias de ataque mais avançadas do mundo. Finalmente, chegamos ao Orbiter 4. Este drone tático pode não ser tão grande, mas é extremamente flexível no campo de batalha. Este vante de fabricação israelense é projetado para missões de reconhecimento de médio alcance, com uma autonomia de até 24 horas, um alcance de cerca de 150 km e a capacidade de carregar vários sensores, como eletroópticos, infravermelhos e mini-radares. Seu tamanho é relativamente pequeno, mas suas capacidades são complexas o suficiente para operações de inteligência e designação de alvos. Em imagens que circularam da região de Isfahan, há alegações de que destroços de um Orbiter 4 foram interceptados pelas defesas aéreas iranianas. Se for verdade, isso mostra que mesmo drones táticos pequenos não estão totalmente seguros contra sistemas de defesa em camadas. Estrategicamente, o Orbiter 4 funciona como um elo entre drones maiores e unidades terrestres, fornecendo dados em tempo real para operações táticas. Sua perda significa visibilidade reduzida no campo de batalha, especialmente em operações de escala local. O aspecto mais interessante, é claro, é o potencial para engenharia reversa. Se partes do drone forem recuperadas, o Irã poderia estudar seus sistemas de sensores, comunicação de dados e a capacidade de múltiplas cargas úteis, que é uma vantagem-chave do Orbiter 4. Até mesmo tecnologias como seu sistema híbrido, VTOL e tecnologia de sensores poderiam se tornar material para desenvolvimento. Se essas várias alegações forem resumidas, as perdas militares dos Estados Unidos teriam ultrapassado $1 bilhão,
com dezenas de aeronaves e drones danificados ou destruídos, variando do F-15, IMQ-9, Reaper ao KC-135. Isso não é apenas um número, mas um sinal de séria pressão sobre as capacidades operacionais. Em um cenário final, o conflito poderia levar a uma prolongada guerra de atrito que esgota a logística, ou poderia forçar negociações devido aos custos cada vez maiores. No entanto, há também outra possibilidade: uma escalada mais ampla, onde ambos os lados arriscam tudo. O resultado final não seria mais sobre quem ganha ou perde, mas sobre quem consegue resistir por mais tempo.